Mais uma vez, graça e paz para a igreja, amém? E hoje eu jantei, os irmãos eu não sei. Amém? Graças a Deus. Amém, Jesus. Estava meditando essa semana, nas 2 semanas atrás, e falando, Deus, o que o Senhor quer que nós ouvimos da Tua Palavra? E orando e falando com Deus, porque muitas vezes nós não sabemos tomar decisões. Nós não sabemos tomar decisões. E muitas vezes isso acarreta grandes problemas nas nossas vidas, porque nós não sabemos tomar decisões. E eu estava orando e falando com Deus, Deus, fala comigo. E Deus falou comigo. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: e a paz de Deus, para o qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Em outra versão diz assim: seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, o qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecido. Se no teu coração tiver paz, se no teu coração não tiver paz, é isso. As nossas decisões, elas têm impacto em curto, médio e longo prazo. As nossas decisões, elas têm um impacto curto, médio e longo prazo. Então, muitas histórias de talvez de milhares de pessoas, de família, aonde uma decisão errada na frente trouxe consequências difíceis, né? Trouxe consequências muito graves, porque existe o reflexo do que fazemos. Eu quero dizer para você, curto, médio e longo prazo. Então, uma decisão nossa, ela vai ter um reflexo lá na frente daquilo que nós tomamos, uma decisão errada. E nós precisamos entender isso. Mas são coisas simples. Sabe, coisas que às vezes parecem até mesmo simples demais para nós perguntarmos ao Senhor, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. Talvez sejam coisas simples, você pode, Senhor, me cobre com teu sangue para mim atravessar essa rua. Talvez coisas que você acha simples para perguntar ao Senhor, nós temos que fazer. Porque nós não sabemos, daqui 5 segundos, nós não conhecemos. A nossa visão, ela é curta. E nós temos que pedir para Ele nos direcionar, para Ele estar em todos os negócios que nós vamos fazer. Eu estava lembrando outro dia, quando eu cheguei aqui na Irlanda em 2005, morava numa casa com 11 pessoas. E um dia eu caí na besteira de perguntar aos pessoal, será que é fácil a gente conseguir um documento aqui? Meu Deus, os caras quase me bateram. Não, ia ser difícil demais, o governo fechou a porta, não existe, não tem condições. Eu tenho 8 anos que eu estou aqui, eu tenho 5, eu tenho 3. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu fui perguntar isso? Aí eu falei, olha, vocês me desculpem, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai me dar. Porque Deus, se Ele tinha um plano, quando eu saí do Brasil, eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, se é para mim ir, abre todas as portas.
Porque nós temos que aprender a orar, mas não só aprender a orar, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque muitas vezes nós só queremos falar, mas nós não queremos ouvir. E Ele está aqui nessa noite para nos ensinar a ouvir a voz dEle, para nós aprendermos em tudo pedir e falar para Ele: Deus, me guia, Deus, essa porta é para ser minha. Então, meu irmão, às vezes parece até simples demais para nós perguntar ao Senhor, mas que são muito importantes, que definem a nossa trajetória. Se nós fôssemos observantes, meu irmão, em todo o tempo, o que Deus tem e o que Deus quer, muitas coisas seriam evitadas na nossa vida. Decisões erradas levam-nos a consequências erradas. E essas decisões erradas, ela tem um impacto, meu irmão, talvez agora, daqui mais um tempo e talvez no futuro. Um impacto grande da decisão que você toma hoje. Então, por isso que você tem que pedir ao Senhor para que Ele possa te orientar, para que Ele possa te mostrar se aquilo ali é para você fazer ou não, se aquilo ali é dele ou não, se aquilo ali vai ser bom para você ou não. É só isso, meu irmão, que nós não entendemos e que é extremamente importante para o resto. A gente decide sozinho e quando dá problema a gente começa a perguntar a Deus: por que Deus é errado? Por que isso não deu certo? Você decidiu sozinho, você não pediu a Ele, você não pediu Ele direção, você não pediu Ele se era para você ir, você não pediu Ele se era para você voltar, você não pediu Ele se isso ia dar certo ou se não ia dar certo. E aí quando dá errado, você vai: por que deu errado? Como se diz o povo: aonde foi que eu errei? Muitas vezes nós oramos pedindo: Deus, isso é do Senhor. Por nós desejar tanto aquilo, fala: é do Senhor mesmo. E depois dá errado e fala: meu Deus, mas eu orei. Aí Ele vai te perguntar: mas você não esperou a resposta. Então, meu irmão, quando dá errado, nós falamos para Deus, né, quando os problemas, a gente, por que Deus? Não, Deus não me avisou, por que isso não deu certo? Deus não falou comigo. Deus te falou, meu irmão, Ele te avisou 350 mil vezes. Ele te falou mais de 350 mil vezes para você não ir, e você foi. Para você não assinar, você assinou. Para você não fazer, você fez. Por quê? Porque nós somos teimosos. Não faz, nós fizemos. Não assina, nós assinamos. Porque nós somos teimosos. Nós não ouvimos a voz do Senhor. Nós queremos fazer aquilo que nos apraz, aquilo que é bom para nós, aquilo que nós achamos que é importante, aquilo que nós achamos que nós vale a pena. Mas você não esperou a resposta do Senhor, porque talvez Ele tem coisa muito melhor do que aquilo. Talvez aquilo é pequeno para o que Ele tem para você. Aprenda a tomar a decisão correta, a decisão certa, né? O mesmo Deus, meu irmão, o mesmo sem paz no coração toma a decisão errada. E eu sempre tive isso comigo. Se você tem paz no seu coração, você pode tomar a decisão. Se você não tem paz, não toma a decisão, porque você vai sofrer o dano. Eu posso comprar esse carro? Posso, esse carro é bacana, eu gostei dele. Mas você não esperou o Senhor te responder. Eu estou falando de carro porque eu lembro uma vez, meu irmão queria vender o carro dele, e segundo ele orou e falou com Deus, e o carro valia, na época, não sei, R$1.500 na época, sei lá quantos anos atrás, e ele vendeu por 3.000. E aí o cara deu 3 cheques. Eu acho que ele ainda tem esse cheque até hoje.
Aí ele chegou na minha casa e falou: João, mas eu orei, Deus não me respondeu. Eu falei: mas Deus te respondeu. Você quis tirar da pessoa. O seu carro não valia 3 mil, você vendeu, você estava tirando da pessoa. Você quer o quê? Você não foi honesto com a pessoa. E você quer que Deus compartilhe com a desonestidade? Jamais, meu irmão. Nunca mais ele falou comigo sobre isso. Porque ele estava errado. Você quer fazer um negócio, mas você quer tirar das pessoas. Deus não compartilha com isso, meu irmão. As coisas de Deus é certa, é santa. Entendeu, meu irmão? E a gente que não decide da maneira correta, primeiro que a gente não preocupa, que a gente não sabe, porque você tomou uma decisão lá atrás, que desalinhou uma casa, uma família. O dia que você tiver um encontro com Jesus, você vai perguntar para Ele: aonde foi que eu errei? É aí que eu cheguei a chegar. Talvez você tomou uma decisão lá atrás, há muitos anos, que desalinhou toda a sua casa, a sua família. E você pode perguntar: Senhor, mas aonde foi que eu errei? Ele vai te falar onde você errou. E na hora que Ele falar, conserta. Fala: Jesus, eu errei nisso, eu errei naquilo, me perdoa, mas agora eu quero ouvir a sua voz. Erreis por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. As decisões, elas precisam ser tomadas, mas nós precisamos de orientação, porque de nós mesmos, nós não sabemos tomar a decisão correta, a decisão certa. Então, meu irmão, nós precisamos ter um encontro com Jesus. Você vai perguntar para Ele: Senhor, mas aonde foi que eu errei? E Deus mostra exatamente a decisão simples e pequena, lá atrás, que desnorteou todas as decisões que Ele tomou para frente. Talvez de uma coisa muito simples. Uma decisão que você tomou. Sabe, meu irmão? Isso eu estava meditando, e eu contei até para uma irmã aqui, semana passada. Um navio com 1 grau do leme torcido, ele chegará no destino diferente a qual o proposto foi. 1 grau. No leme de um navio, ele vai chegar no destino diferente ao qual o proposto foi. 1 grau na longa distância altera o destino do navio. Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? A nossa vida é semelhante a uma decisão errada. Pode nos colocar em perigo. Uma decisão errada nos afasta de Deus. Uma decisão errada rouba de nós a paz, tira a nossa família. Uma decisão errada nos leva para o abismo. Vocês estão me entendendo, meu irmão? A questão é: como eu tomo a decisão certa? É simples. Perguntando quem sabe. Como que eu tomo a decisão certa? Perguntando quem sabe. Então, meu irmão, na nossa vida não é diferente como o leme desse navio. Uma decisão errada nos coloca em perigo. Uma decisão errada nos afasta de Deus. Uma decisão errada rouba de nós a paz, tira a nossa família. Uma decisão errada nos tira do foco, da direção. E o Senhor nessa noite quer nos colocar na direção, para que nós possamos entender e tomar as decisões corretas. Porque a nossa visão ela é curta. Nós enxergamos muito pouco. Nós precisamos dele para nos direcionar. Aqueles companheiro meu daquela casa falou que não dava certo, que nada ia acontecer. Mas Deus já tinha uma decisão para mim.
porque eu tinha pedido para Ele: Jesus, me direciona, me coloca no caminho certo. E 1 ano e meio depois eu estava com um documento na mão, o work permit que Deus tinha me dado. Eu cheguei naquela casa e falei: isso aqui não é para humilhar ninguém, mas é para mostrar o Deus que eu sirvo, que tem poder. E é isso que nós temos que entender. Não é para humilhar ninguém, mas é para mostrar o Deus que você serve. Eu não tinha descendente. O meu descendente é o leão da tribo de Judá. Talvez você não tenha um descendente, mas o seu descendente é mais forte do que qualquer descendência. E Ele está aqui nessa noite para te direcionar, nessa noite para te trazer a paz. Ele está aqui nessa noite para que possa te ensinar a tomar a decisão correta, a decisão certa. Eu não sei porque o Senhor passe nessa noite, porque talvez você precise tomar uma decisão, talvez você precise de fazer algo nessa noite, ou talvez essa semana, ou talvez esse mês, talvez daqui a um ano. Mas Deus está falando para você: peça a Ele direção, coloca nas mãos dEle, mas espera que Ele te responda, porque quando Ele te responder, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Tudo vai dar certo. Então a questão é, como eu posso tomar a decisão certa? É assim, perguntando para quem sabe. Aí você diz: mas eu pergunto e não tem uma resposta, porque você não quer ouvir, meu irmão. Você pergunta e talvez você não ouça a resposta, você não ouve a resposta, porque você não quer ouvir. Porque se você parar, você vai ouvir a voz dele. Porque se você parar, Ele vai falar com você, eu tenho certeza. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, algo diferente acontece. Eu falei aqui também na igreja outro dia que um desses colegas meus que morava nessa casa, e ele ficava questionando as coisas de Deus, ele ficava me importunando. E um dia eles estavam todos na sala reunidos, e eu estava no meu quarto, eu acabei de ler minha Bíblia, enjoelhei e falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Não está certa essa maneira que está aqui. E Deus falou para mim: vai lá e fala para ele. Eu falei: Deus, mas ele nem sequer quer ouvir a tua palavra, como é que o Senhor quer que eu vou lá falar para ele? Vai lá e fala para ele. Eu cheguei lá e falei: olha, Deus mandou eu te falar, eu não sei, mas que a semana que vem Ele vai fazer um milagre na sua vida financeira. Ele deu um sorrisinho de canto de boca. E quando foi na outra semana, ele me procurou e falou: João, ele falou: olha, eu ganhava 350 euros por semana. E a partir da hora que você falou aquilo, eu cheguei lá e eles dobraram o meu salário para 700 euros por semana. É porque ele merecia? Não, porque Deus tinha algo que ele queria realizar na vida daquele homem. Talvez nós não merecemos, porque nós não merecemos nada. A nossa natureza é ruim, mas Deus faz porque Ele é amor, é porque Ele é misericordioso. Mas se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, nada tinha acontecido. Então, meu irmão, nessa noite ouve a voz do Senhor. Talvez Deus está querendo fazer algo na sua vida, talvez Deus requer algo da sua vida e você não deixa Deus falar com você. Talvez você só quer falar, mas você não quer ouvir. E para que você possa tomar a decisão certa, você precisa de falar, mas você precisa de ouvir aquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Então, meu irmão, aqui os nossos olhos veem o agora. Alguém pode arrumar um guardanapo para mim? Tem guardanapo aí? Deus, aqui os nossos olhos só veem agora. Mas Deus, Ele já está vendo o amanhã, o depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem. Ele já está vendo o amanhã. Obrigado. Você não está vendo, mas Ele já está vendo o amanhã, o depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem.
Porque lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca mudou. Ele te amou primeiro. Ele não te cobrou nada para te amar no pecado, do jeito que você estava. Ele te amou e te deu a oportunidade de poder estar aqui nessa noite, só apenas para você ouvir a voz dele. Deus, essa casa vai dar certo para mim? Isso é para mim mesmo? Se ele tiver no negócio, sim, é para você mesmo. Se ele tiver, é para você mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Muitas vezes você faz plano, mas você não espera a resposta do Senhor. Coloca para mim, por favor, Provérbios 16. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Aleluia. Quantos planos nós fazemos que não dá errado? Quantos planos nós fazemos que não dá certo? No começo do ano eu estava falando para os irmãos, pregava aqui, falava para os irmãos, que esse ano possa ser um ano diferente, porque talvez você faz um plano, faz um projeto, o ano que vem, que eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, e depois no final do ano tudo é do mesmo jeito, nada mudou. Faça diferente, meu irmão. O seu coração fazer um plano, sim, mas espera a resposta dele. Nada mudou, por quê? Porque eu não mudei, a minha vida continua a mesma coisa. Só que a resposta do Senhor tem que vir, tem que ser clara, meu irmão. Quando ela for clara, mesmo que você não concorde, mas se você quer viver aquilo que Deus tem para você, tem que obedecer. Meu irmão, não mais, meu irmão, não mais como você quer, e sim, meu irmão, não importa, o melhor é ouvir o não que colheu o fruto da sua decisão equivocada daqui a alguns dias. É melhor você ouvir um não, meu irmão, do que colher o fruto da sua decisão errada daqui a alguns dias. Não, meu irmão, não vai, pronto, obedece, só obedece e pronto, acabou. O negócio é que nós não obedecemos, e essa é a questão da nossa vida, meu irmão, que determina o nosso futuro, que determina a paz sobre nós. Uma decisão pode destruir tudo lá na frente. Uma decisão errada pode destruir tudo lá na frente. Quer decidir certo, meu irmão? Quer tomar a decisão correta sobre os teus dias, sobre os teus planos? Entenda que o seu olhar é limitado. Aquilo que eu estava falando para você. O nosso olhar é limitado. A sua visão é limitada. Portanto, se você decidir sozinho, todas as vezes você vai correr o risco da péssima decisão. Por quê, meu irmão? Porque nós não sabemos de absolutamente nada. Agora, se você confiar no Senhor e deixar que dele venha o resto, ou a resposta, pode ter certeza, meu irmão, que o melhor de Deus virá sobre você. O melhor de Deus virá sobre você. Mesmo que não faça sentido agora. Mesmo que não faça sentido. Não é não e sim é sim. Só que quem vive isso, meu irmão, é quem pergunta. Só quem vive isso é quem pergunta. Abra para mim, por favor, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Presta atenção nisso. Há caminhos que ao homem parece direito,
mas ao cabo dá em caminho da morte. Por quê, meu irmão? Porque o homem não entende. O homem, ele de si só, ele sozinho, ele não pode decidir nada. Então, mesmo que as coisas não façam sentido, obedeça, ouve a voz do Senhor. Porque o não é não e o sim é sim. Então, se você quer ver uma vida abençoada, pergunte. Só sabe do fim, meu irmão, quem pergunta. E é isso. Não basta ouvir, tem que obedecer. Não basta perguntar, tem que querer a resposta. Nós perguntamos, mas não queremos ouvir a resposta. Irmão, Deus tem o controle do céu e a terra. E tem o controle da minha história e também da sua história. É para não ir. Mas se a voz de Deus disse vá, presta atenção nisso. É para não ir, mas se a voz de Deus disse vá, mesmo que não faça sentido, coloca o pé, que Ele vai construir o chão. Aleluia. Mesmo que não faça sentido, mesmo que todo mundo fale assim, olha, não vai porque não vai dar certo, mas se Deus falar assim, vai, para você vai dar certo. Para você vai dar certo. Todo mundo falou que não ia dar certo para mim. Tudo estava fechado. Mas o meu Deus abre tudo. Ele abre o mar, Ele abre o rio, Ele abre tudo. Mas só vai viver o novo de Deus aquele que não tiver medo de colocar o pé na água. Você só vai ver milagre a partir da hora que você tomar a decisão de conquistar aquilo que Deus tem para você, a terra prometida. Não está dando certo para ninguém, mas se Deus falar, vai dar certo para você, meu irmão, vai, se lança, se joga, que Ele sabe todas as coisas, e Ele está no controle de tudo, aleluia. Ele está no controle de tudo. Por mais que não faça sentido, meu irmão, para ninguém, se Deus falou com você, vai fazer sentido para você. Talvez não faça para o outro, mas se Deus falou com você, vai fazer sentido para você. Uma decisão errada nos afasta, uma decisão errada nos tira do foco. Mas meu irmão, isso foi tremendo, eu estava meditando e Deus falou comigo tremendamente nisso. Deus falou comigo tremendamente nisso. E Deus vai falar com você também tremendamente nisso. Faz a minha vontade hoje, porque o teu amanhã eu vou cuidar, aleluia. Faz a minha vontade hoje, porque o seu amanhã eu vou cuidar, diz o Senhor. E muitas vezes nós deixamos aquilo que Deus tem para nós, trocamos talvez por muitas coisas. Mas Ele está falando para mim e para você nessa noite. Faz a minha vontade hoje, porque o seu amanhã eu vou cuidar, aleluia. O seu amanhã Ele vai cuidar, meu irmão. Nisso eu descubro, meu irmão, o real sentido. Eu estava meditando sobre isso, eu estava pesquisando sobre isso, sobre prosperidade, aquilo que nós entendemos. Então assim, se você está fazendo a vontade de Deus hoje, o seu amanhã vai cuidar. Aí você pode perguntar, eu estava meditando sobre isso, e eu descobri o real sentido da prosperidade. Prosperidade não se trata de ter, se trata de desfrutar. Se você quiser, você anota aí, meu irmão. Tem gente que tem e não desfruta. Tem gente que não tem e desfruta. Talvez você tenha muito dinheiro. Talvez você tenha muitas posses. Mas você não desfruta. Talvez você não tenha. Mas você desfruta.
Porque Deus está na direção e no controle. Como é bom ouvir a voz de Deus antes de nós tomar uma decisão e nós perguntarmos para Ele. Antes de tomar qualquer decisão, meu irmão, apresente a Ele. Apresente a Ele o plano A, o plano B. Antes de você tomar qualquer decisão. Mas deixa claro uma coisa, meu irmão. Deixa claro que o plano que vale não é o seu, é o dele. O plano que vale não é o seu, é o dele. Porque o melhor dele está por vir. O melhor dele é para você. Então, meu irmão, e você vai descobrir, meu irmão, que viver os planos de Deus é viver muito além da capacidade de sonhar. Se você descobrir que viver os planos de Deus é viver, meu irmão, muito além da capacidade de sonhar. Talvez o seu sonho não chegue nem perto daquilo que Deus tem para você. Desfruta do melhor que Ele tem para você. Toma posse. Talvez você ache que nada está dando certo para você. Talvez você ache que o seu caminho está muito longo. Porque você não convidou Ele. Você não convidou Ele para andar com você. Você não convidou Ele para direcionar você. Eu lembro que quando minha esposa estava grávida e ela está aí e ela testemunha, eu falei para ela assim: o meu sonho é de ter uma menina. E eu orei a Deus. Porque na nossa época, meu irmão, não tinha esse negócio que a gente ficava sabendo se era menino, se era menina. Era muito difícil. Eu só fiquei sabendo quando nasceu. É uma menina. Eu falei, graças a Deus. Ver a menina, a coisa que era meu sonho. E quando foi para ela, nós decidimos que ela engravidasse de novo, eu falei, Deus, eu gostaria de ter um menino para fazer um casal. E aí, nós já tínhamos uma condiçãozinha para ver se era menino ou era menina. E era menino. Eu falei, Deus, se for para nós encerrar só com esses dois, olha para você ver, quando nós entendemos que nós temos que colocar na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, se for para ser só esses dois, que nós vamos ganhar, na época pagava tudo. Nós vamos ganhar o hospital, nós vamos ganhar o médico, nós vamos ganhar tudo. Uma que nós não tínhamos dinheiro também. E outra que Deus estava no controle. Ela ganhou o neném, nós ganhamos o médico, nós ganhamos os hospitais e nós entendemos que era para operar. E ganhou a operação também. Porque naquela época o homem não operava, só as mulheres. Hoje é diferente, né? Hoje tem recurso, naquela época não tem. Aí se corta errado e estava lascado. Aí estava danado, hein? Mas graças a Deus que deu tudo certo. Mas o que eu quero dizer para você, só para descontrair, irmãos. Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós oramos, nós colocamos na presença do Senhor, Deus, Ele tem prazer de nos abençoar, os nossos sonhos, os nossos desejos, mas nós temos que pedir a Ele direção, se é ou não. E na nossa vida sempre foi assim. Você pode perguntar, mas você é pastor? Não, mas eu sou ser humano igual a você. Não sou diferente, meu irmão. Tem desejo, eu sou ser humano. Por isso que nós não temos que olhar para o pastor, nós temos que olhar para Jesus. Porque nós somos ser humano, nós estamos sujeitos. Apesar que cada dia nós pelejamos para errar menos, estamos lutando. Mas aprenda a tomar decisão.
Talvez hoje você precisa tomar uma decisão. Talvez hoje você precisa eu não sei. Mas hoje é o momento, se você está aqui, talvez hoje é o momento de você tomar uma decisão. Jesus, a partir de hoje eu quero estar mais, buscar mais, fazer mais na tua presença. Salmo de número 37, versículo 4. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas não é você agradar a Ele, é você ser agradado por Ele, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Pede uma resposta. Eu estava aqui na Irlanda, estou encerrando, só para mostrar para vocês algo. Eu estava aqui na Irlanda, sozinho, minha esposa estava no Brasil com meus filhos, e eu estava trabalhando numa fazenda, foi quando eu cheguei aqui na Irlanda. E estava no campo lá, plantando umas árvores para o patrão, para o meu boss. A palavra não saiu. Estava chovendo aquela chuvinha de pedrinha. Aquilo batia nas minhas costas, mas doía demais. Sozinho, sem minha esposa, sem meus filhos. E naquele momento eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso de uma resposta, se é para mim continuar aqui ou se é para mim ir embora. Fala comigo. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou sair daqui, eu vou continuar a ficar aqui. No meio desse mato aqui. Eu fico 3 dias, 4 dias, 1 mês aqui, se o Senhor não falar comigo. E Jesus falou comigo: vai embora. Vai embora para sua casa. E eu fui para casa. E Ele falou para mim: abra a palavra. E eu abri a palavra. Ele falou assim: Salmo 20. E eu quero ler para vocês. O Senhor falou comigo desse jeito, do jeito que eu pedi para Ele. Eu falei: eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso de uma resposta. E o Senhor falou assim: o Senhor te responde no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó te eleva em segurança. E Ele disse assim: do seu santuário eu te envio socorro, e desde Sião eu te sustento. Lembro-se, Ele diz assim para mim: lembro de todas as tuas ofertas de manjares, e aceito o teu holocausto. Conceda-te segundo o teu coração, e realizo todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do Deus hastearemos pendões. E o mais importante foi isso. Ele diz assim: satisfaça o Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e lhe responderá do seu santo céu, com a vitória e força da sua destra. Uns confiam em carro e outros em cavalo. Nós, porém, gloriaremos em nome do nosso Senhor Deus. E depois daquele dia, esse patrão meu falou para mim: olha, meu irmão precisa de alguém para trabalhar na empresa dele. E ele pode dar o work permit. E foi daquele lugar que saiu o work permit para mim. Mas o Senhor falou comigo. Talvez você precise de uma resposta hoje. Talvez você precise que o Senhor fale com você hoje. E Ele está aqui para falar com você. Vamos colocar de pé. Na hora que eu terminar aqui, se você quiser oração,
Talvez você precise de uma resposta. Você pode vir aqui, eu vou orar por você, a hora que nós terminarmos de orarmos aqui. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por este momento. Muito obrigado, Pai, porque cada dia o Senhor quer nos ensinar algo. E nessa noite, o Senhor nos ensinou a tomar decisões. Que nós não podemos tomar decisões de nós mesmos, porque nós mesmos não podemos fazer, nós não entendemos, nós não enxergamos. Mas que nós precisamos ouvir a sua voz. Pai, fala conosco. Direciona o caminho que nós devemos andar, a porta que nós devemos bater. Meu Pai, aonde nós devemos ir. Meu Pai, aonde nós não devemos ir. Nos mostra, fala conosco, nos traz a resposta, meu Pai. Pai, mas que cada um que está aqui nessa noite, que tem uma decisão, que tem algo para tomar, meu Pai, que o Senhor possa falar com eles, que eles possam sair daqui e possam entender o propósito, e possam ver que algo diferente está acontecendo, que um novo ano, uma nova oportunidade, um novo momento, meu Pai, que o Senhor possa conceder aos teus filhos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala com a tua igreja, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, para todos sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.